Fala moçada, beleza? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as questões que acontecem na Caxemira, ali entre Índia e Paquistão. Também vamos trabalhar os problemas territoriais da China, né? Tudo que envolve essa questão de tomada de território pela China, em Macau, em Hong Kong e também, lógico, né, em Taiwan. E vamos falar um pouquinho sobre a divisão, o histórico da divisão das duas Coreias. Beleza, pessoal? Valeu, vamos lá! Primeiramente, aquele que não pode faltar, do de sempre matinal, salve, salve, imprescindível, tchararã, bom dia! Bom Bom dia! dia! Aê, bom dia, bom dia, bom dia. Quem falou bom dia vai ser um milionário, beleza? Já deixo claro isso aí. Pessoal, seguinte, a aula de hoje, ela é gostosa, lembra um pouco da aula de história, mas eu peço para vocês observação aqui, ó, geopolítica. Então, eu não vou estar puxando tanto para o lado da história, e sim para o lado que interessa, que é o da geopolítica, o que interessa para mim, tá? Não estou falando lado do fofo do meu amigo do Carlão, beleza? Então, vamos lá. Geopolítica do subcontinente indiano e Extremo Oriente, que enquadra ali a China e a Coreia. Então, basicamente, hoje nós vamos falar de Caxemira, que é Paquistão e Índia, e nós vamos falar também sobre o território chinês, a configuração do território chinês, o que pertence ou não pertence, ou acham que pertence à China, né? E a divisão das duas Coreias, combinado, pessoal? Então vamos lá. Seguinte, primeiro de tudo, nós vamos começar falando da Caxemira, tá? A contestação da Caxemira. Eu peço muita atenção para vocês. Por quê? Eu já vou começar a aula explicando um negócio sério para vocês, tá, pessoal? Existem indícios, existem colocações que se fosse para acontecer uma terceira guerra mundial, o lugar que aconteceria essa terceira guerra mundial por muitos geopolíticos, na visão de muitos geopolíticos, não sou eu que estou falando, tá? Eu não tenho opinião para vocês, mas eu transmito a informação. Nós temos que entender que essa é a região onde poderia acontecer a terceira guerra, iniciar a terceira guerra mundial. Beleza, pessoal? Ali nós temos um barril de pólvora que, para muitos geopolíticos, chega a ser pior até que o Oriente Médio, tá? Em questões de brigas, desentendimentos, conflitos internos da região. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho, aí eu vou dividindo com vocês as ideias. O impasse geopolítico de maior evidência no subcontinente indiano é o que ocorre entre a Índia e o Paquistão, tá? Que disputam a região da Caxemira. Essa situação se agravou em 1947 com o fim do domínio colonial britânico sobre essa região. Então vamos lá, vou explicar para vocês. O Reino Unido ele dominava toda essa região do Paquistão, tanto oriental quanto ocidental, e também da Índia. Não existia essa divisãozinha. Ele dominava toda essa área. E essa área tinha o predomínio de duas principais religiões / culturas, tá? Que são os hindus, maioria, e os islâmicos, minoria. Beleza, pessoal? Então, se vocês observarem a data aqui, 1947, é pós o final da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não tinha dinheiro nem para se reconstruir, quem dirá ficar bancando colônia, né, no lado asiático, né, no extremo oriente da Ásia ou no sul da Ásia. Então, para eles deram a independência e foram embora. Não organizaram absolutamente nada. Falaram, beleza, vocês estão aí com o movimento pacifista do Mahatma Gandhi, então ótimo, vocês querem isso? Está aqui a independência de vocês. Se virem. Então eles abandonaram, eles saíram. E os grupos não se entenderam. E isso gerou uma briga e um conflito muito grande entre os grupos islâmicos e os grupos hindus. Tudo bem? Via de regra, os alunos sempre me perguntam, pô, mas vem cá, os hindus eles não são calmos, eles não ficam lá meditando, né, só fazem comer vegetais, etc. Nada a ver, pessoal. Os hindus, eles são formados de uma sociedade altamente, vamos dizer assim, com um alto grau de ideologias baseadas na religião
e na ligação com o território, assim como o islâmico também é baseado na religião e ligação com o seu território. Então, vocês já viram, são duas etnias, tá, que pensam praticamente iguais com relação a valores. Joia? Então, vamos lá. Aciam-se as divergências entre as lideranças políticas da população hindu. Então, o hinduísmo é a religião majoritária na Índia, 75%. Joia? E a população muçulmana, religião de aproximadamente 25% da população. Obviamente, coloquei aqui para vocês, não deu certo, certo? A divergência, ela vai ficando cada vez pior, ela vai acirrando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E com isso, acabou tendo uma guerra muito grave na região. Então, formou-se 2 estados soberanos depois desses conflitos, depois dessas guerras. Preste atenção nisso, tá, pessoal? Um predominantemente hindu, a Índia, que se formou, e o outro muçulmano, Paquistão. Beleza. Pô, professor, até aí tá normal. Formou Paquistão para um lado, Índia para o outro, foi super tranquilo. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. O Paquistão foi separado em 2 porções. Olha aí, já começa aí o problema. Então, vamos falar primeiro aqui do Paquistão. O Paquistão foi separado em 2 porções, a oriental e a ocidental. Em 1971, então, vamos lá, começou a guerra em 43, aí eles foram lá se dividir em 2 países, do jeito deles, ó, daqui para cá é seu, daqui para cá é meu, e a briga torando, né? Em 1971, após fortes divergências entre as 2 porções, a oriental e a ocidental, o Paquistão foi dividido em 2 países independentes. O Paquistão, a parte ocidental, que é a esquerda da Índia, né, para quem está perdido do que é ocidental, e Bangladesh, a parte oriental, que é uma partezinha que tem mais ao norte, né, ao nordeste, na verdade, da Índia. Tudo bem? Existe bastante imigrantes de Bangladesh, inclusive no centro de Londrina, trabalhando em algumas lojas de roupa, tal, que eles vendem umas roupas lá um tanto quanto diferente, e muitas roupas também que a gente usa porque eles precisam de mercado. Então tem bastante imigrante de Bangladesh, só para vocês saberem ali. Eles são antigos paquistaneses, tá? Inclusive um deles que uma vez atendeu a gente, com certeza o cara tinha mais de 50 anos de idade, então ele é da época que existia, que ele nasceu no Paquistão, mas só que ele morava depois em Bangladesh, tá? É bem interessante. Quando você pergunta, ele fala, eu sou de Bangladesh, não sou do Paquistão. E eles enfatizam, assim, na conversa, né? Eles têm realmente essa divisão, assim, entre eles, tá? Bom, os conflitos na região, entretanto, não cessaram, pessoal. Mesmo tendo todas essas divisões, não aconteceu, não cessou. Hoje, ocorre na região da Caxemira, esse tipo de conflito, né? Esta área é localizada no domínio da Cordilheira na Cordilheira do Himalaia e habitada predominantemente por muçulmanos. Então, olha só que situação, né? Encontra-se atualmente sob o controle político de 3 países, Índia, Paquistão e China. Já já eu vou mostrar o mapa para vocês, aí vocês vão entender, mas a maior parte da Caxemira, mesmo a maior parte da Caxemira tendo a população muçulmana, entre aspas, paquistanesa, né, ela tem o domínio da Índia, a maior parte do território. Além de ter o domínio da Índia, uma parte está com o Paquistão e a outra parte está com a China. E a China fala assim, a China é bem clara, o território é meu, você não entra. Se você entrar, aí vai se entender com a China, com a superpotência militar China. Então ninguém mexe no lado paquistanês ali da China, tudo bem? Mas só que entre o lado indiano e o lado paquistanês da Caxemira, aí o pessoal mexe, tudo bem? E tem os conflitos. A maior parte da sua população, no entanto, deseja que ela seja incorporada ao território do Paquistão. Rapaz, olha só o que dá um processo de descolonização não programado, como foi o caso do Reino Unido. O Reino Unido abandonou, e essa região, moçada, é pé de montanha, como vocês viram aqui, literalmente pé de montanha, tá? Ela fica no pé da Cordilheira do Himalaia, ela não tem muitos recursos,
beleza? Não tem muitos recursos naturais, recursos hídricos também não tem muito, o solo é pedregoso, com areia, certo? É uma região que possui bastante fluxos de terremotos, né? Mas só que os caras querem, eles são ligados à terra, ponto. E eles querem essa região. Então, nada melhor do que mostrar um mapinha para vocês, para a gente ter uma noção. Vamos nos localizar aqui, ó. Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, onde teve aqueles problemas, região montanhosa, tal, né? Aonde ficava a base do Osama Bin Laden e assim sucessivamente, certo? O Paquistão está aqui e a Índia, ó, é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é Índia, ó. Tudo isso aqui é Índia, ó. Isso, tudo aqui é Índia. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, ó. Essa região aqui é do Paquistão, beleza? Essa regiãozinha aqui é do Paquistão. Aqui é a área, né, cedida à China. É a área que você pode ver, até o nome já muda, né? Área cedida à China. Tipo assim, eles deixaram com a China para não ter problema com mais um. Por que que eu falo que aqui é um grande expoente de uma provável terceira guerra mundial? Vamos lá. Paquistão tem armas nucleares para destruir o mundo aproximadamente uma vez e meia. Aproximadamente. Ninguém sabe exatamente o quanto de arma nuclear o Paquistão tem. A Índia, comprovadamente, ela tem arma nuclear para destruir o mundo duas vezes e meia. Beleza, como se não bastasse, aqui nessa região da Caxemira, aonde vocês podem ver aqui que está de vermelho, escrito área de conflito, cara, essa região, bem no limite aqui, eles têm, inclusive, todo dia, 5 horas da tarde, horário local deles, né? Eles abrem os portões de um país de frente para o outro, então eles abrem os portões que fazem a divisa do Paquistão para a Índia, na região ali da Caxemira. No lado indiano, tem como se fosse uma arquibancada mesmo de estádio de futebol, onde os turistas vão ver a apresentação, vai vendo que perigo, a apresentação das armas indianas e das armas paquistanesas. Todos os dias, às 5 horas da tarde, acontece isso, tá? Eles fazem esse ombro-arma, não sei o quê, e apontam para o inimigo. Então, primeiro faz a Índia, por exemplo, termina a apresentação e aponta a arma para o Paquistão. Aí vem o Paquistão, faz o ombro-arma, aponta para a Índia, entendeu? Só para mostrar para o mundo e também deixar claro para eles que eles ainda estão com divergências graves. Agora, pensa tudo que pode dar errado. Pensa numa pessoa entrando do lado indiano com uma arma e dando um tiro em algum soldado paquistanês. Pensa o dedo de algum desses soldados escorregar, bater na arma e tuf, né? Atingir o inimigo à frente. Começa a guerra. Então, uma coisa que todos tratam como um turismo cultural para conhecer as forças bélicas, etc., que de cultural não vejo nada, né? Aliás, isso aí é a cultura, entre aspas, se for a cultura do ódio, né, de um apontar a arma para o outro. Mas é interessante porque chega a ser preocupante. Vai que começa alguma coisa ali. Por isso que todas as vezes os geopolíticos afirmam também essa região. Sem contar que a Índia tem mísseis nucleares apontados para o Paquistão 24 horas por dia, é só apertar um botãozinho, e o Paquistão, idem, tem mísseis apontados para a Índia, é só apertar um botãozinho, certo? Só para vocês entenderem o grau da dificuldade. Professor, mas por que a gente escuta tanto sobre isso? Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma região onde não tem tantos recursos minerais, presta atenção que eu estou falando tantos, tá? Que são exportados para o mundo. Então, lembra daquela história do processo de globalização? Se você economicamente não importa para o mundo, você não entra no processo de globalização. Se você não entra no processo de globalização, muito provavelmente as suas informações não circulam com tanta frequência o mundo todo. Então é importante que vocês entendam isso. A Índia e o Paquistão, mineralogicamente, vamos pegar aí, não tem um petróleo que nem o Oriente Médio para interessar. Imagina o Oriente Médio, disputa entre judeus, palestinos, disputa entre os povos islâmicos, os curdos no Oriente Médio. Imagina eles sem petróleo. Ninguém ia dar uma mínima para o Oriente Médio. Por quê? O Oriente Médio é deserto, uma população que fica se encrencando lá,
eles ficam batendo de frente um com o outro para os ideais deles, para que nós vamos deixar eles em evidência? Mas eles têm gás natural, eles têm petróleo, eles movimentam potências europeias, eles movimentam potências americanas, né? Então, assim, resumo, eles têm importância geopolítica e geoeconômica. Caxemira, como eu falei para vocês, pedras, rochas, areia, poucos recursos naturais, não vamos dar ênfase. Querem se matar? Tipo assim, não vira notícia. Pegou a ideia? É a mesma coisa que acontece em Mianmar. Quem que escuta falar alguma coisa em Mianmar, cara? Lá é terrível. Os caras governam o país com mão de ferro, uma ditadura pesadíssima. Muitas pessoas já morreram. Ninguém comenta. Beleza? Então é importante isso aí. Bora lá para o próximo? As questões entre China e Taiwan. Rapaz, eu montei os slides falando um pouquinho do histórico da China e, posteriormente, comparando Taiwan, o que está acontecendo na China-Taiwan, com outros lugares da China, só para vocês entenderem, tá? Então, eu fiz uma abertura para vocês poderem entender um pouco mais do que é a China. Vamos lá. Durante o século XIX, a China constituía um império sob o controle da dinastia Manchu. Joia? Então, até aí, tudo bem, 1800 e qualquer coisa, estava lá, né, a dinastia Manchu. Ok. Entre os territórios controlados por este império estava a atual Mongólia. Agora já não está tudo bem. Então, vamos lá, vamos explicar. A China foi e tomou de posse a Mongólia. Para quem não sabe, a origem do povo chinês é mongol, tá? E o povo chinês, além de ter origem mongol, ele também, esse povo mongol, ele se espalha pela península da Coreia, pelas ilhas japonesas, pelo sul e sudeste asiático. Atenção, há mais de 5.000 anos. Então, eu estou fazendo uma retrospectiva humana para vocês entenderem. Os olhos amendoados, que são olhos puxados, vêm da origem dos mongóis, combinado? Da população mongol. É sempre importante lembrar vocês, nós temos 3 bases humanas, tá? Que a gente estuda, que nós estudamos dentro da geografia. Os mongoloides, que são de origens de olhos amendoados, os caucasoides, que é o que a gente chama de branco, e os negroides, que são as pessoas com mais melaninas na pele, que são os negros. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aqui, só para vocês entenderem um pouco o contexto da China. A China nunca foi fácil. A China passou 5.000 anos fechada, moçada. 5.000 anos só no seu império, fechado e dominando. Aí dominava, vinha o imperador e falava, eu não, tipo Confúcio. Confúcio chegou uma hora e falou, eu não quero mais exploração pelo mundo. Tira todas as explorações chinesas do mundo. Mandou destruir barcos, mandou destruir tudo. Meu, a história da China é toda conturbada, tá, pessoal? Eu quero até depois fazer um parênteses com vocês numa próxima aula, porque assim, uma aula de China ela vai eternamente, se você quiser, porque tem muita coisa para contar, né? O Confúcio ele pega uma época que a China explorava mares do mundo inteiro, há 4.000 anos atrás, né? Então ele vem de uma fase conquistadora global, né, de mais de 4.000 anos. E de repente, com embarcações que eram algo em torno de 30, 40 vezes maior do que as naus portuguesas que chegaram no Brasil. Eles carregavam de 3, 4, 5 mil pessoas em cada embarcação. Era um negócio assim gigantesco. Tem até uma super interessante que ela faz a comparação dos navios confucionistas, ou melhor, antes de Confúcio, né? Dos navios que a China tinha, o Império Chinês tinha, comparado com a nau. Era mais ou menos isso, os navios chineses, e isso aqui era a nau portuguesa. Era uma coisa muito pequena, e tudo feito de madeira, então eles desbravaram os mares do mundo todo, né? E aí vem aquela conversa, né? Pô, será que o pessoal realmente veio andando pelo Estreito de Bering e chegou na América?
Ou será que eles foram deixados por embarcações desse porte antigamente? O que aconteceu? O que ocorreu nesse período, tá? Isso aí fica para uma próxima aula. Joia? Só para a gente pensar, mas quando você compara um índio brasileiro com a população do Extremo Oriente, eles têm características idênticas. Idênticas, eles têm características muito próximas. E, inclusive, através de estudos, por exemplo, das ossadas, dos crânios e etc., os mesmos crânios encontrados no Extremo Oriente, que datavam 5.000 anos, por exemplo, eram os mesmos crânios encontrados na América do Sul, que datavam também a mesma época, certo? E não foram encontrados na beira do mar, foram encontrados no interior e enterrado, tá? Isso que é interessante, no meio da floresta, tal, ou às vezes no meio de uma montanha. Então, assim, isso aí tem muita discussão a ser feita, tá certo? Porque os caras, para andar da China até aqui, passando pelo Estreito de Bering, com temperaturas negativas de 60, 70 graus, os caras eram bons, hein? Para conseguir fazer isso. Joia? Então, aqui nós temos a Mongólia, observem, né? Então, estava aqui, ó, a Mongólia. Regiões sob o controle da China, ó, tá? Aqui é a Mongólia, tá vendo a Mongólia? E aqui o Tibete. Moçada, o Tibete, desde 1951, ele foi tomado, não era só sobre o controle, foi tomado pela China, em 1951. A China falou assim, o Tibete é nosso. E a partir desta data para frente, os tibetanos tentam a sua independência. Mas só que com o Tibete, o mundo não se envolve. Mas já com a Mongólia, a hora que a Mongólia fez um movimento para se separar, entre aspas, da China de maneira mais pacífica, o mundo apoiou e os chineses meio que aceitaram. Hoje a Mongólia é um país. Tudo bem? Mas só que ao norte dela tem a Rússia e ao sul dela tem a China. Então, adivinha o que aconteceu? Foi fechada uma parceria Rússia, China e Mongólia, que existe essa parceria até hoje. Ora a Mongólia manda pelo porto chinês, ora a Mongólia manda a sua pouca e baixa produção pelos portos russos. Tudo bem? Bora lá. Mais um pouquinho aí. Em 1920, presta atenção nisso, tá? Estimulado pelos ecos da Revolução Socialista que aconteceu em 1917, então, em 1920, os chineses se inflamaram com o que tinha acontecido 3 anos antes na União Soviética, tá? Um grupo de líderes populares fundou o Partido Comunista da China. Eu estou dando ênfase para o Partido Comunista da China porque o Partido Capitalista Chinês perdeu, né? Então, a história toda da China, ela vai se desenvolver em cima, essa história mais recente do século passado e desse século, ela vai se desenvolver em cima do Partido Comunista Chinês. Então é importante que vocês saibam isso, tá? Eu deixei até destacado. Em 1920, o Partido Comunista Chinês foi fundado, que logo cresceu politicamente como uma esperança de solução para os problemas do país. Então todo mundo olhava, via assim a União Soviética que só crescia, né? E aí falava assim, pô, por que aqui na China não pode ser? Eles eram países vizinhos, tinha a Mongólia ali no meio para dar uma atrapalhada, mas eles eram vizinhos no interior e também no litoral. Então, por que a gente não pode assumir o socialismo? E a população começou a se agradar com a ideia, porque eles viviam em estágio de época ainda do imperialismo chinês lá de trás. Eles viviam numa época mais que medieval. Tudo bem? Vamos lá. Em 1937, após muitas guerras, as forças capitalistas e comunistas, presta atenção, propuseram uma trégua entre eles ali dentro da China. Para quê? Para unidas lutarem contra os japoneses, para expulsar os japoneses de dentro do seu território. Então eles pararam de brigar entre si, porque quanto mais eles brigavam entre si, eles iam ficando fracos e perdendo território para os japoneses. Para quem não entende um pouco por que o japonês não gosta de ser chamado de chinês e por que o chinês não gosta de ser chamado de japonês e o coreano também entra um pouco nessa bagunça toda, né? Um dos motivos é porque não é legal você ficar chamando um brasileiro de argentino, porque não é sua nacionalidade. Mas só que o motivo histórico mesmo, que muitos têm isso em si, mas que às vezes não detectam que é histórico, tá?
é interessante por causa disso, porque a China invadiu o Japão invadia a China invadiu o Japão. Foi uma vida inteira de brigas, e a Coreia ali no meio. O Japão invadia a Coreia era invadida pela China, brigava com o Japão dentro da Coreia. Então, assim, entre eles criaram um nacionalismo muito forte. Lógico, muitos japoneses brasileiros falam assim, ah, não, é normal confundir por causa do olho amendoado, tal, não sei o quê. Cara, mas não faça isso, porque é uma falta de respeito. É a mesma coisa que alguém chegar para você e falar, ô paraguaio. Peraí, eu não sou paraguaio, eu sou brasileiro, pô. Não me chama boliviano. Peraí, eu não sou boliviano, meu. Eu sou brasileiro. Então tem essa questão étnica e também essa cultural das guerras que eles vinham. O Japão tem 4 mil anos de território, a China tem 5 mil anos de território. Imagina, nos últimos 4 mil anos, esses países vieram, esses impérios inicialmente, né, vieram brigando entre si. Tá? Então não é agradável você olhar para um japonês e chamar ele de chinês ou coreano e vice-versa. Tudo bem? Então fica a dica aí, certo? Atingindo esse objetivo em 1945, então expulsaram, 1945 acabou, a Guerra Civil reiniciou-se com maior vigor. Então, assim, eles viram que conseguiram expulsar os japoneses, deu tempo deles irem se fortalecendo, e aí a Guerra Civil veio bombando, tá? E só terminou em 1949, com a vitória comunista, pessoal. Atenção, com a vitória comunista, tá? Formou-se, então, a República Popular da China, a China socialista. Tá, então aí foi formado. Agora eu vou dar um parênteses para vocês. Em 1949, de 45 a 49, aconteceram várias divergências entre Estados Unidos, presta atenção, e China. Isso eu estou dando para vocês entenderem. O porquê que a China socialista também aceitou ser inteira socialista, tá? Ah, não, vamos se transformar totalmente, tal, tal, tal. A China optou pelo socialismo também porque ela não gostava dos Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que eram, vamos dizer assim, eram chatos demais com eles, entendeu? E a União Soviética já não, chegava, dava todo amparo, fazia metodologias militares, ajudava com questão de armamento. Então, assim, o governo chinês e o lado socialista foi se aproximando muito mais da União Soviética do que o lado capitalista chinês se aproximando dos Estados Unidos. Aí aconteceu o fato de perder mesmo, né? E a China, na hora que ela decreta, eu vou ser socialista, a União Soviética cresce nesse período. Ela ganha um grandioso, um gigantesco aliado, com um enorme exército. Beleza? Então vamos lá. Se eu não me engano, tem até uma foto do Stalin com Mao Tse Tung, né, fazendo uma reunião. Cara, é uma foto histórica, viu? Aquilo ali é histórico demais. Vamos lá. Os líderes chineses capitalistas fugiram para a ilha de Taiwan. Tá aí o problema. A ilha de Taiwan, aquela ilha compridinha que tem ao lado, né, onde tem um dos maiores edifícios do mundo, que é duplo, Taipei, né, são duas torres ligadas no alto dele, assim, com uma ponte de vidro para você ir lá, tirar uma foto, etc e tal, né. Taiwan se desenvolveu capitalista, pessoal. Fundaram a República da China, China nacionalista, com apoio internacional. Então, aí veio apoio de todo mundo, inclusive dos Estados Unidos, tá? Só para vocês terem uma ideia, Taiwan virou um tigre asiático e começou a exportar produtos industriais para o mundo todo, pessoal. Então, Taiwan, hoje vocês são da geração, tudo é made in China, né? Quando eu tinha a idade de vocês, aí, 17 anos, 16, 18 anos de idade, era tudo made in Taiwan, não era made in China. A China não exportava nessa época, quem exportava era Taiwan, tá? Que era um dos grandes tigres asiáticos, junto com Hong Kong, por exemplo, Singapura e aí vai, né? Mas só que é importante destacar para vocês essa questão. Taiwan se transforma capitalista e meio que se afasta da China e tenta se distanciar e se soltar da China, com o apoio internacional. Mas a China é forte, ela é muito forte. A implantação do regime socialista na China foi realizada com o apoio da antiga União Soviética, como comentamos, né? No entanto, as relações entre o governo desses países não foram bastante instáveis desde o início. Não quer dizer que
só porque os dois usavam o sistema socialista, os dois iam se entender. Vamos lá. A Rússia, desculpa, a União Soviética, ela veio de um projeto diferenciado. Ela veio de um projeto onde ela deixou de ser, entre aspas, capitalista e passou a ser socialista, com a Revolução Russa. Bacana. Já a China, ela veio de um processo de império que durava mais de 5.000 anos. Então, eles já estavam num outro patamar, num outro ritmo. Do imperialismo para o socialismo fica mais fácil do que do capitalismo para o socialismo, certo? Então, existiam divergências nas visões chinesas e soviéticas. Joia? Em 1976, com a morte do líder comunista Mao Tse-tung e a ascensão de Deng Xiaoping, Xiaoping, oh meu Deus, Xiaoping, aí foi, né? O governo chinês iniciou muitas mudanças com amplas reformas econômicas, com o objetivo de conduzir o país a uma economia de mercado. Então, Xiaoping, ele tinha a ideia na cabeça dele de fazer uma economia de mercado, mas só que não na China inteira, em parte da China, que é o que nós já vimos. As zonas econômicas especiais chinesas, né? Zonas econômicas especiais. Nesses locais são permitidos a entrada do capitalismo, capital estrangeiro, multinacionais, investimentos e enfim, tem até bolsa de valores, né? Então, olha só que mundo mais capitalizado dentro de um país socialista. Daí vem o slogan: um país, dois sistemas. E esse slogan serve para a China até hoje. Nós estamos falando de 1976, nós estamos falando até os dias de hoje, pessoal. Atenção para isso. Vamos lá. As questões entre China e Taiwan, mais um detalhe. Atualmente, o governo da República Popular da China considera Taiwan, presta atenção nisso, parte do território chinês. Então, assim, a China considera que Taiwan é parte do seu território, denominando-se província rebelde. Literalmente, ele fala, província rebelde é nosso território, pronto, acabou. E reivindicando a sua anexação. Então, ele reivindica a anexação do seu território, eles falam, eles são nossos, mas só que o território tem que ser anexado com a gente. Tá? Eles querem essa anexação, porque Taiwan, como eu falei para vocês, é um país industrializado, bem desenvolvido, né? Se você considerar Taiwan um país, ou então é uma região chinesa, se você considerar uma região chinesa, bem desenvolvida, bem industrializada e etc e tal. Tudo bem? Apesar do avanço nas conversações entre os governos da China e Taiwan em torno da reunificação, o processo não será menos complexo como o de Macau e Hong Kong. Vamos lá. Macau, ex-colônia portuguesa, onde os chineses ali falam português, é o centro da... Como que eu vou falar isso para vocês? Bom, enfim, é o centro da corrupção chinesa, é o centro da máfia chinesa. A Las Vegas do Extremo Oriente fica em Macau, inclusive o que eles chamam de Las Vegas, né, que é literalmente uma Las Vegas, um centro de jogos, etc. e tal, permitido, ela é algo em torno de 8 vezes maior que Las Vegas, inclusive. Uma das partes, inclusive, de Macau, que eu sempre destaco, eles fizeram dentro de Macau, nessa parte que faz os jogos de azar ou de sorte, depende de como você chama aí, tem uma parte lá que eles fizeram uma réplica de Las Vegas. Tá? Então, você, dentro da China, você entra em Las Vegas, só para você ter uma noção como roda dinheiro ali, né? Aí eles têm parques temáticos, como se fossem também a Disney, né, da China, vamos dizer assim. E, enfim, mas só que Macau era tão problemática, e ainda continua sendo tão problemática, problema de drogas, armas e etc., que a China no início não queria. Na década de 70, quando Portugal veio e devolveu, falou, toma Macau aí. A China falou, eu não quero. Aí quem tomou o controle nesse período de Macau foi a máfia chinesa. E aí ela se fortaleceu, cresceu. Quando a China anexa Macau,
tem graves problemas, muita guerra civil, né, entre o exército chinês e a população de Macau, que era dominada vamos dizer, pela máfia, né, ou então por exércitos paramilitares, se ficar mais bonitinho assim para vocês, e deu esse problema. Hong Kong, a mesma coisa. Hong Kong, quando o Reino Unido devolveu para a China Hong Kong falava inglês, tinha moeda própria, estrutura própria, HSBC, que é um banco, que significa Hong Kong Shanghai Bank Center, né, que é sempre bom lembrar vocês disso aí, o HSBC, que é o Hong Kong Shanghai Bank Center, é um banco chinês com capital britânico. Eles têm um baita de um porto gigantesco na região, então ele se torna uma peça fundamental, Hong Kong, para o comércio internacional da China, principalmente porque tem um dos maiores portos exportadores do mundo e também importador, tá, pessoal? Além de Hong Kong ser um tigre asiático, que é um país industrializado, um país desenvolvido em questões industriais. Joia? As duas Coreias, povo. Em 1945, após libertar a Coreia do domínio japonês, é importante, terminou a Segunda Guerra ali, né? A hora que estava terminando e terminou a Segunda Guerra, a Coreia foi libertada do domínio japonês pelas duas superpotências, né? Que no caso União Soviética e Estados Unidos. Lembra que nessa época eles lutavam juntos. Não se retiraram do território. Então, Estados Unidos e União Soviética continuaram na Coreia. Eles não saíram de lá. Então, a briga de divisão das duas Coreias, ela vai muito além. Eu estou falando de questões territoriais, tá? Então, deu 1945. Tirou os japoneses de lá, os coreanos falaram, beleza, obrigado, agora vocês podem ir. Eles falaram assim, não, nós vamos ficar aqui para garantir alguma coisa. Na verdade, eles queriam garantir pontos estratégicos no Extremo Oriente para poder mandar os seus produtos. Então, vamos lá. Em vez disso, dividiram em zonas de ocupação, uma soviética ao norte e a outra estadunidense ao sul. Começa aí, não é aí ainda a divisão das Coreias, tá? Mas começa aí as zonas de influência. Norte fica socialista, sul fica capitalista. Os Estados Unidos, muito bravo com a União Soviética por estar fazendo isso, começou a investir dinheiro na Coreia de forma assustadora. Foi investindo dinheiro na Coreia do Sul. Para quê? Para mostrar que a Coreia do Sul estava crescendo e que o sistema capitalista ao sul funcionava mais que o sistema socialista do norte. Não perguntando para a população, tá, gente? É sempre importante isso. Essa divisão foi a base para a formação, em 1948, de dois países com regimes econômicos antagônicos. A Coreia do Norte, alinhada à política econômica da União Soviética, claro, socialista, e a Coreia do Sul alinhada aos Estados Unidos, capitalista. Joia? Então, surgia aí os dois países. Presta atenção. Tal divisão não foi aceita pacificamente, óbvio. Então teve guerra, né? As forças políticas comunistas que governavam a Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul em 1950. Pessoal, pergunta: os Estados Unidos ia deixar isso barato? Lógico que não. Então, os Estados Unidos, além de armar a Coreia do Sul, já era um contexto de Guerra Fria, foi inclusive uma das entradas da Guerra Fria, né? Foi uma das guerras grandiosas de entrada da Guerra Fria. Os Estados Unidos arma até os dentes a Coreia do Sul, dando início ao conflito conhecido como Guerra da Coreia, que durou até 1953 e tirou a vida de mais de 1 milhão de coreanos. Repara nesse detalhe final. Tirou a vida de mais de 1 milhão de coreanos. Vocês estão ouvindo exército estadunidense? Os Estados Unidos e a União Soviética deram armas para os coreanos. Falaram assim, vai fundo, nós estamos aqui. Se precisar, a gente dá mais arma. Mas só que eles necessariamente não colocaram soldados na frente. Existe uma estimativa não oficial que morreram cerca de 10 mil soldados soviéticos e estadunidenses e aliados dos dois que não fossem coreanos. Mas só que olha o número de coreanos mortos, 1 milhão de habitantes. Tudo bem? Então, por isso que quando estudamos a Guerra Fria, eu falei, cada um no seu quintal, né? No meu quintal não tem festa, no seu também não, vamos fazer a festa. Então, vamos destruir, vamos fazer a bagunça, vamos levar a guerra
para outros quintais, não para o nosso. Para a nossa população não morrer. Vamos matar a população dos outros. Tudo bem então, pessoal? Atentos a isso, hein? O acordo de paz que selou o fim da Guerra da Coreia reafirmou o paralelo número 38 como divisor de terras entre os dois países e instituiu uma zona de desmilitarização na fronteira. Então, para não ter o contato das duas Coreias, você tem uma zona sem militares, que seria uma zona neutra, tá? Essa zona ali no paralelo 38 norte foi aceita, tudo ok, tá valendo, beleza? O que não significou a solução definitiva para os problemas da região. Óbvio, os conflitos continuaram e cada vez mais acentuados, tá, pessoal? O desejo de unificação permanente entre os habitantes da península é dividida pelos interesses da superpotência da Guerra Fria. Então, o que forçou muitas dessas guerras, pessoal? Olha isso aí que interessante. Muitas dessas guerras foram forçadas pela população querer voltar a ser uma Coreia só. Joia? Nos dias atuais, as duas Coreias estão mais próximas, buscando alguns acordos. Nós já vimos aí para trás pelo menos umas 4 tentativas de acordo, né? Dessas 4, 2 foram bem-sucedidas. Outras 2, ou um líder não apareceu por estar doente, e a outra, o líder não apareceu porque o líder tinha sumido e não apareceu. Certo? Que no caso foi o Pyongyang lá, do lado da Coreia do Norte, desculpa. Tudo bem? Olha só como que fica a Coreia. Para quem não se ligou ainda, da onde que é a Coreia? Nós temos um pedacinho aqui da Rússia, tá vendo? Então ela tem essa ligação com a Rússia aqui no nordeste da Coreia do Norte. E na parte norte da Coreia do Norte nós temos a China. Aqui está a Coreia do Norte, Pyongyang, que é a capital, tudo bem? Nós temos aqui Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Aqui está a Coreia do Sul, bonitinho, que tem a sua ilha também mais ao sul, e o Japão. Joia? É sempre importante lembrá-los, tá, pessoal? Isso aqui é uma região estratégica. Quando eu falo que os japoneses, os coreanos e os chineses brigavam entre si, olha a proximidade deles com relação geográfica, tá? E eles tinham o Mar Amarelo do lado esquerdo deles e o Mar do Japão do lado direito a leste deles. Joia? Então nós temos essa questão de geopolítica que eu queria trabalhar com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo, um grande abraço. Agora eu abro para perguntas. Valeu! Boa, moçada, aula excelente, show de bola, valeu, viu? Muito, muito obrigado. Vamos aí para uma próxima, não esqueçam de fazer a inscrição aqui em cima, aproveitar os videozinhos aqui embaixo. Fechou, galera? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, moçada!